observação da vida, Deus me enviou à frente de vós. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, irmão. Mas essa é uma das mensagens a qual o Senhor tem falado comigo há alguns dias, acerca desse jovem por nome de José. Nós sabemos a história de José, a qual foi vendido pelos próprios irmãos, a qual foi jogado na cisterna, e a qual foi cobiçado pela mulher de Potifar, e rapidamente se transformou em um dos governadores do Egito. Então José, ele é conhecido dessa forma por muitos. Mas para nessa noite nós entender um pouco a história desse jovem, eu quero alguns minutos da sua atenção, porque é interessante o processo a qual esse jovem vai enfrentar. A Bíblia diz que Jacó teve-se 12 filhos, a qual um deles sendo José. A Bíblia diz que este, por ser mais novo, Jacó amava mais do que os seus irmãos. Então, se nós observarmos essa mensagem, você vai observar no capítulo de número 37, dizendo: e Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. Aqui nós vamos observar que há uma brecha, porque se nós entendemos como é que o nosso pai vai olhar para nós e vai dizer que vai amar o nosso irmão mais do que a nós, lógico que a gente ficaria furioso, logo que a gente iria discutir com o nosso pai. Então, quando Jacó começa a demonstrar que o seu amor por José era maior do que os seus outros filhos, chamou a atenção dos seus filhos. A saber, a Bíblia diz que, além do mais, Jacó vai fazer uma túnica para José. Se você analisar a cultura daquela época, a túnica só era dada para o filho primogênito, que era de costume, ou seja, era a honra passada de pai para filho. Então, quando se fazia uma túnica, o correto era para dar para o filho primogênito. E nós sabemos que José não era o filho primogênito de Jacó, José era o filho mais novo. Então, quando ele fizeram uma túnica, chamou a atenção dos irmãos. Eu posso projetar Rubem olhando para Simeão, para Judá, dizendo: o nosso pai ama mais José do que a nós. Até fizeram uma túnica para ele. Então vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algo para que isso não venha interferir na nossa caminhada. Então Jacó prepara uma túnica e dá ao seu próprio filho por nome José. Agora José tem uma túnica, coloca ele e começa a passear pela cidade. Agora imagine os seus irmãos olhando para José passeando com uma túnica de várias cores. Rubem olhava para Simeão e dizia: Simeão, aquela túnica, quem era para estar vestida era eu. Não era José que era para estar com aquela túnica, não. Eu sou o filho mais velho, então era de direito que aquela túnica era para mim, aquela túnica servia para mim. Mas em momento algum você vai perceber José chegando para Jacó dizendo: Jacó, meu pai, dá-me uma túnica para mim, porque eu sou teu filho querido. Não, você não vai ver, você não vai observar Jacó chegando até o seu pai e pedindo uma túnica a ele. Simplesmente o pai olhou para José e disse: é você que eu escolhi, e é você que eu vou dar a túnica, e é você que eu vou levantar. Glória. Tem paciência, irmão, comigo, que daqui a pouco eu começo a pregar. Então José recebe a túnica. Nós vamos observar que José não vai pedir a túnica, não. José não vai dizer: Senhor, me dá essa túnica, não. Jacó olha para ele e diz: é você que eu quero, é você que eu vou levantar, e é você que vou abençoar. Entrega a túnica a ele. E ele começa a apacentar as ovelhas de seu pai. Aí a Bíblia diz que José, um certo dia, reunido com seus irmãos, vai reunir eles dizendo: meus irmãos, se aproximam-se a mim. E ele se aproxima a José dizendo: pois não, José, o que aconteceu? José fala: ontem pela noite eu tive um
de pé e se curvaram diante do eu. Aí rapidamente os irmãos de José interpretaram o sonho de José, dizendo: José, porventura tu serás maior do que nós? E a Bíblia diz que mais ainda os irmãos ficaram furiosos. Aí outro dia, Davi, José chama os irmãos, chama Jacó e chama sua mãe e diz: olha, ontem pela noite eu tive outro sonho. E aconteceu que esse sonho, a lua, o sol, 11 estrelas ficaram ao redor da minha estrela e se curvaram. Aí a Bíblia diz que Jacó olha e diz assim: José, porventura nós serviremos a ti? Ou seja, eles interpretaram o sonho de José. E sabe o que é interessante, pastor? É que o sonho, aí a Bíblia diz que eles ficaram furiosos e passaram a ficar mais irritados com José. A Bíblia diz que um certo dia eles saíram para Dotã para apacentar as ovelhas, os cabritos, os camelos, os gatos de seu pai. E eles saíram. Então Jacó chama José e diz: vem cá, meu filho, vai até Dotã e vai ver o que os seus irmãos estão fazendo e traz notícia deles para mim. Aí aqui eu começo a pregar, irmão. Porque quando Jacó chama José, vai dizer assim: José, vai lá nos teus irmãos. José já tinha ganhado a túnica, José já tinha sido escolhido e José já tinha sido chamado pelo seu pai. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que enquanto José saiu para encontrar os seus irmãos em Dotã, ele se perdeu. Eu vou bem devagarzinho, porque eu quero que você entenda isso aqui. A Bíblia diz que José se perdeu, varão, pelo caminho. A minha Bíblia diz que enquanto José andava errôneo, um forasteiro chegou até ele e disse: o que procuras? E ele respondeu: meus irmãos que estavam em Dotã. Aí o forasteiro diz assim: eu ouvi dizer que eles foram para Siquém. Perdão, eles foram para Siquém depois que eles foram para Dotã. Mas enquanto José estava errando, Deus enviou um para colocar José no caminho. Vou repetir: José já tinha ganhado a túnica, José já tinha sido escolhido e já tinha sido chamado. Mas mesmo assim, por um determinado tempo, ele caminhando pelo caminho errado. Mas isso aqui vale glória, meu irmão. Sabe por quê? Porque todavia, quando um escolhido está caminhando pelo caminho errado, Deus sempre levanta alguém para colocar ele no caminho certo. Aleluia. Aí lá vai José. Aí a Bíblia diz, irmão, quando José se aproxima de longe, Davi, a Bíblia diz que os irmãos de longe vai observar José. Aí um cutuca o outro diz assim: olha quem é que vem ali, ó. Aí Rubem diz assim: quem é? É o tal do sonhador, o José. Aí a Bíblia diz que enquanto José estava de longe, eles começaram a planejar a morte de José. Davi não, Rubem olhava para Simeão e dizia assim: vamos matar ele. Aí Simeão dizia assim: bora, vamos matar ele, vamos ver o que é que vai ser do seu sonho. Aí ele dizia assim: não, que tal para jogar ele na cisterna, para ver o que é que vai ser do seu sonho. Irmão, José vinha de longe, mas os irmãos começaram a planejar a sua morte. Aí aqui eu libero uma palavra para você nessa noite: que o diabo, irmão, só tem permissão para planejar a morte do escolhido, mas para executar o plano, ele não tem. Glória. O diabo pode estar olhando para você e estar dizendo: eu vou destruir a casa dele, o chamado dele, a família dele. Ele pode até planejar, mas o Deus que nós servimos não vai permitir que o plano seja executado. Aí José chega
Aí a Bíblia diz que a primeira coisa que eles vão fazer, sabe o que é? Israel. Tão bonito teu nome, Israel. Sabe o que é que eles vão fazer? Vão tirar a túnica de José. Sabe por quê, pastor? Porque o maior problema nunca foi José ter sido escolhido pelo seu pai, mas sim o que o pai tinha dado a ele. A túnica. Aleluia. Sabe o que significa a túnica? Honra. Se alguém naquela época tivesse uma túnica de várias cores, se tivesse passando pela comunidade, quem olhasse para ele dizia: aquele homem tem honra. Aquele homem tem honra. Aí sabe o que os irmãos vão fazer? Vai arrancar a túnica. Que simboliza o quê? A honra. Quando o diabo não conseguir te matar, ele vai fazer de tudo para tirar a tua túnica. Meu Deus. Misericórdia. Aí a Bíblia diz que eles tiraram a túnica de José, mataram o carneiro e sujaram a túnica de José. Mancharam. Sabe o que isso significa? É que quando o diabo não conseguir te parar, ele vai fazer de tudo para sujar o teu nome, a tua honra, a tua chamada, o teu ministério. Mas eu libero uma palavra debaixo da autoridade que é me dada de Deus nessa noite. Que o diabo vai pelejar contra a tua vida. O diabo vai pelejar contra o teu ministério. Mas Deus vai te justificar. Oh, aleluia. Aí pegaram José, deixa eu morrer. Pegaram José e lançaram ele dentro da cisterna. Ou melhor, jogaram ele dentro da cisterna. Irmão, eu não entendia nada de semente até ver a história de José. Eu não entendia o significado da semente até ver a história de José. Porque José, irmão, era uma semente. E quem vai plantar uma semente não joga ela para cima. Não bota ela pendurada no telhado. Não bota ela em cima. Quando você vai plantar uma semente, você faz o quê? Cava um buraco. Correto? Depois que você cava um buraco, você faz o quê? Joga o quê? A semente dentro do buraco. Aí depois enterra. Pisa. Depois atua. Aí a semente cresce, é isso? Não. Primeiro ela vai para onde? Para baixo. Porque a semente, antes de crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo. A raiz da semente ela vai procurando até encontrar uma rocha. E quando a raiz encontra uma rocha, ela se abraça numa rocha. E se tiver firme, ela levanta. Mas se não tiver, ela continua descendo. Glória a Deus. Eu acho que eu estou pregando só para os obreiros aqui no altar. Eu acho que o Senhor já tomou vocês aí embaixo. Mas vou explicar só um pouquinho. Só um pouquinho para você entender esse negócio de semente. Para você não sair daqui com nó na cabeça. A Bíblia diz que Jesus, um certo dia, em parábolas, vai lançar uma parábola chamada da semente. E ele disse que um certo semeador saiu para semear. E a primeira palavra da parábola Israel é tão forte que Jesus diz assim: e o semeador saiu para semear. Há um detalhe, porque quando ele disse que o semeador saiu com a semente, ele está com a semente na mão, correto? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, se ele está com a semente na mão, Jesus diz: ele saiu para semear. Aí eu aprendi uma lição: que não adianta a gente ter semente se nós não semear. Não vou repetir isso aqui. O que adianta tu entender da palavra se você não pratica? Do que adianta você vir todo domingo, todo culto de jovem, todo culto de doutrina, ouvir a palavra e não praticar ela? Aí Jesus disse que ele saiu para semear, o semeador. E pelo caminho caiu alguma semente, ficou pelo caminho, veio as aves e comeu.
E outra semente caiu em uma terra que tinha muitas pedras, mas pouca areia. Por isso, rapidamente cresceu, mas surgindo o sol, queimou e morreu. Sabe o que isso significa? Nasceu na emoção. A emoção acabou, morreu. Aí a Bíblia diz que outras caíram em uma terra que tinha muito espinho, crescendo, sufocaram e ela secou. Mas a Bíblia diz que outras caíram em uma terra boa, e uma produziu 30, e a outra produziu 60, e a outra produziu 100. Lá vai. Se aqui tiver terra boa, essa semente vai ser germinada e ela vai gerar. Umas vai gerar 30, outras 60 e outra até 100. Então deu para entender o que é semente? Glória a Deus. Aí jogaram José dentro da cisterna vazia. Vou repetir. Jogaram José dentro da cisterna vazia. Mas a cisterna estava vazia. Mas quem estava lá dentro, Israel, estava cheio. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que eles ficaram sentados. E lá veio uma caravana de mercadores. E eles disseram assim: que tal a gente vender José? Aí nós falamos para nosso pai que um animal feroz o matou. Eles acharam uma boa ideia. Chegaram para José e tiraram ele da cisterna. Venderam para os mercadores por 20 pratas. Os mercadores pegaram, levaram para o Egito e venderam a Potifar. Aí aqui eu coloco uma vírgula. José para seus irmãos só valia 20 pratas. Mas quando ele foi vendido para Potifar, eu não acredito que ele foi vendido pelo mesmo preço. Porque quem é vendedor, irmão, compra uma mercadoria por um preço e só vende por mais caro. Ou seja, José para seus irmãos tinha pouco valor, mas para Potifar ele tinha valor. Foi vendido para Potifar. Potifar olhou para ele. A Bíblia diz que Deus se alegrou. Aí Potifar disse assim: você vai ser o meu mordomo, e tudo que eu tenho eu te dou. Tudo que é meu é seu, só não a minha esposa. José está certo. E a minha Bíblia diz, que por causa de José, a casa de Potifar prosperava. Não vou repetir. Por causa de José, a casa de Potifar prosperava. Aí eu fico imaginando, meu irmão, quando eles foram vender José, eles tiraram José da onde? De dentro da cisterna, correto? Jogaram ele lá dentro. Aí eu fico imaginando, Israel, o diabo olhando aquela cena e usando os irmãos de José, dizendo: joga ele dentro da cisterna, joga ele, empurra ele dentro da cisterna. Aí um dizia para o outro, dizia assim: vamos jogar ele para quê? Para ver o que vai ser do seu sonho. Só que quando Deus olhava essa cena lá do céu, dizia assim: pode jogar ele lá dentro, vai. O diabo dizia: joga ele para matar ele. Aí Deus dizia: joga ele para ele entrar no processo que eu tenho para a vida dele. Ei, o diabo está olhando para alguém e está dizendo assim: eu vou te jogar na cisterna. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: pode deixar ele jogar. Ele está te empurrando no propósito de Deus. Quando o inimigo quiser te jogar dentro da cisterna, você coloca um perfumezinho bem cheiroso, a tua melhor roupa, olha para ele e diz assim: pode me jogar dentro da cisterna, porque não vai me matar, só vai me colocar no plano de Deus. Tiraram José,
sabe por quê? Porque se eles não jogam José dentro da cisterna, não dava tempo dos mercadores chegar. Se os mercadores não tivessem chegado, não teria José. Tudo que nós fazemos e passamos há um propósito de Deus na nossa vida. Tudo. Aí deixa eu correr para concluir. A Bíblia diz que ele chegou na casa de Potifar. Tudo que ele fazia, tudo, prosperava. Um certo dia a Bíblia diz que ele estava só, mas a mulher de Potifar. A mulher de Potifar olhando para José, um homem importante. O homem de Deus estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. Ela olha para José e começa a conversar. José, deita comigo, José. Ah, José, não posso, não quero. Aí no outro dia a mulher de Potifar chegava. José, deita comigo, não tem ninguém em casa, José. José, não posso, não quero. Aí no outro dia a mulher disse, não tinha ninguém. Só dava ele e a mulher de Potifar. Aí ela veio a oportunidade. A Bíblia diz que ela vai agarrar José. José corre da mulher de Potifar, beijando as suas vestes. E ela segura as vestes de José. Ela arranca as vestes de José. Aí aqui eu vejo Davi uma diferença entre poder e caráter. Porque há uma diferença de você ter poder e de você ter caráter. Até porque Deus não está preocupado em quem tem poder, mas sim quem tem caráter. Porque Sansão tinha poder, força, mas não tinha caráter. Já José não tinha força, mas tinha caráter. Sansão, quando viu a mulher, correu para ela. José, quando viu a mulher, correu dela. Sansão, quando viu a mulher, tirou as vestes para ela. José, quando viu uma mulher, ela que arrancou as vestes de José. Sabe por quê? Porque o que importa para Deus é o caráter que a gente tem. Glória a Deus. O teu caráter não vai te levar longe. Aí a Bíblia diz, Davi, que ela arranca a veste de José. Ela arranca a veste, mas não arranca a intimidade. Ela arranca as vestes, mas não arranca o chamado. Ela arranca as vestes, mas não arranca a presença que tem dentro de José. Ah, Jesus, eu vou liberar uma palavra. O diabo pode arrancar teu sonho. O diabo pode arrancar tuas vestes. O diabo pode até arrancar aquilo que te pertence, mas ele não vai arrancar aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. O diabo pode arrancar muitas coisas da nossa vida, mas o chamado, aquele que arde dentro do nosso peito, ele não consegue tirar. Aí a Bíblia diz que ele é jogado dentro da cisterna, depois vai parar na casa de Potifar, depois dentro de um cárcere, por causa da mulher de Potifar. Se você for estudar essa história, José recebeu um sonho quando tinha aproximadamente 13 anos de idade, 17 anos, e só foi se concretizar o chamado dele, mano, quando ele tinha 30. Se você for estudar esses 13 anos de processo de José, teve o que? Calúnia, cova, teve cisterna, teve traído pelos irmãos, teve mulher de Potifar, teve cisterna. Aí eu diz assim: você quer a promessa? Muitas das vezes a gente quer, mas quando o processo chega, a gente quer resistir. Aí José está lá no cárcere. Aí a Bíblia diz, irmão, isso aqui, se você não entender isso aqui, você está mal. Porque Potifar coloca José onde? Na cisterna, dentro do cárcere. Para quê? Para ser um prisioneiro, correto? Para ser preso.
de hoje, tudo isso aqui é teu. Como é que pode entrar? O cara está sendo jogado na prisão para ser preso. Chegando lá, a chave que é da prisão é toda dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não importa o lugar que você esteja, mas se Deus estiver com você, aonde você colocar a planta do teu pé, Deus faz você prosperar. Sabe por quê, cara? Porque não é o lugar que faz a gente, é a gente que faz o lugar. Não foi a Babilônia que fez Daniel, mas foi Daniel que fez a Babilônia. Então quando ele chega no cárcere, a Bíblia diz: eu tenho 5 minutos, irmão. Alguém me dá mais 5 minutos? Ali me dá 5 mais 5, então já tenho 20. Amém? Pronto, dá para me cumprir a amizade. Então, irmão, a Bíblia diz que quando José chegou lá no cárcere, houve-se uma confusão no palácio. Aí a Bíblia diz que Faraó colocou o padeiro e o copeiro dentro da prisão, aonde José estava. Um certo dia os dois tiveram um sonho e se perturbaram. Aí José chegou para ele e diz assim: por que os vossos serventes estão tristes? Aí ele diz: não, eu tive um sonho, a qual muito me perturbou. Aí José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Ele diz que o copeiro em 3 dias será restituído ao seu cargo. Aí o padeiro, escutando a interpretação boa de José, para o copeiro se alegra. Diz assim: então dá a minha interpretação. Aí ele diz: daqui a 3 dias você será morto, e as aves do céu comerá a tua carne. A Bíblia diz que passou 3 dias, o copeiro foi posto ao seu cargo novamente, e o padeiro foi morto. Aí José olha para o copeiro e só diz uma coisa: quando você estiver lá, lembra-te de mim. Foi o único pedido de José. Era um pedido difícil de cumprir? Não. Era simplesmente ele falar para Faraó que José interpretou seu sonho e estava preso inocente. Simples. Só que a Bíblia diz que quando o copeiro chegou lá no palácio, ele esqueceu de José. Aí se fosse os crentes de hoje, tinha de estar assim: como é que pode? Tudo que eu ajudei ele, agora ele me desprezou. Como é que pode? Tudo que eu ajudei o irmão quando precisava, agora que Deus honrou, esqueceu de mim. Só que sabe o que eu aprendo com isso, irmão? É nada. Se o copeiro tivesse falado de José para Faraó, José nunca teria sido governador do Egito. Sabe por quê? Porque naquele momento o Egito não estava precisando de governador. Estava precisando de quê? De padeiro. Porque foi o padeiro que foi morto. Então, se o copeiro fala com o Faraó que José estava lá, José se tornaria padeiro. E Deus não queria José como padeiro. O que Deus tinha para José era ser governador. É por isso que o copeiro não falou de José para Faraó. Porque o tempo de Deus, irmão, é necessário na nossa vida. Aí Faraó tem um sonho e se perturbou. Aí a Bíblia diz que o copeiro lembrou-se de José. Tem um homem que está lá no cárcere. E um certo dia eu tive um sonho e ele interpretou, e 3 dias foi concretizado. Aí Faraó diz assim: então manda chamar ele. Pode mandar chamar. Aí lá vem José, saindo do cárcere, chegando no palácio e assumindo ali o seu papel. Contou o sonho e ele interpretou: 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome.
José olha para o lado, José olha para o outro, realmente não tem ninguém. Aí Faraó diz assim: então é você que vai ser posto como governador do Egito. Aí quando o Faraó coloca ele para ser governador do Egito, aí se concretiza o sonho que eles sonharam no passado. Aí deixa eu correr só para encerrar. A Bíblia diz que houve certo Jacó manda seus filhos até o Egito para trazer mantimento. Aí lá vai os 11, perdão, os 10. Quando ele chega com espinho, com ouro, para entregar o governador do Egito. Aí quando os 10 entram no Egito, a Bíblia diz que vai lá José no trono, posto como governador no trono. A Bíblia diz que quando os 10 chegaram até José, eles se prostraram diante de José. Aí eu posso conjecturar na cabeça de José dizendo: tu lembra dos molhos que se levantou no passado, que os molhos dos meus irmãos se curvaram? Aí Deus branda do céu para José dizendo: ei José, aquele sonho que eu te dei no passado, eu não esqueci. Eu não sou filho do mundo para que minta, e não sou homem para que se arrependa. Ei, no tempo certo, Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu para você. Ah, papai, o certo que o Senhor te prometera, Ele vai cumprir. Aí Davi, o texto diz assim: a Bíblia diz que todos os 11 estavam na mesa. Aí ele faz um banquete. Davi, José, vai fazer um banquete para os irmãos que venderam ele, jogaram ele na cisterna, venderam para os mercadores e jamais falou para seu pai que ele tinha morrido. É esse. Ele prepara um banquete, sabe? Do bom e do melhor para eles. E alimenta eles. Irmão, se fosse eu e você, não abriria nem a porta, quanto mais a um banquete. Só que eu aprendi uma coisa com José: a maturidade que nós temos que alcançar na presença de Deus. Porque quando a gente é imaturo, a gente debate. Mas quando a gente é maduro, a gente coloca na mesa e alimenta. Eita. José pega, aí bola um plano para ver se eles estão, traz ele de volta na presença de José. Aí José fala o texto que nós lemos: eu sou José, aquele que vocês venderam. Era José dizendo: eu não esqueci o que vocês fizeram comigo. Aí José diz mais: mas não se entristeçam os vossos corações. Por quê? Porque o meu Deus enviou-me à frente de vós, para que a vida seja Olha a maturidade de José. Ele entendeu que não foi os irmãos que fizeram, mas foi Deus. Aleluia, Deus. Que fez eles fazerem para que a promessa se cumprisse na vida dele. Aqui eu encerro, fiquei de pé. De pé, Santo Pastor. Deus. Irmão, o processo da nossa vida, Israel, é necessário. Deus, ele chega para nós e amostra apenas a promessa, correto? Deus chega para nós e apresenta apenas a promessa, mas ele não amostra o processo. Sabe por quê, Israel? Porque se ele amostrar para nós o processo, a gente nem sai de casa. Verdade. Não, sai não. Jesus
meio do caminho ia ser apedrejado, ia ser humilhado. Não falou. Sabe por quê? Porque se ele fala, você desiste. É por isso que a gente está de pé até hoje. Não é porque você é bonito, não. Pode tirar o cavalo da chuva. Não é porque você sabe pregar, porque você sabe se vestir bem, não. É por causa da promessa. Você está aqui hoje em plena segunda-feira. Não é porque o irmão não veio pregar, não. Não é porque não. É por causa da promessa. Qual é, meu amor? Eu voltarei outra vez. E levarei vós para o mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. Aí o processo de José. Se José não tivesse tido sonho, Israel, os irmãos não teriam inveja. E se os irmãos de José não tivessem inveja dele, não teria jogado ele dentro da cisterna. E se ele não tivesse jogado José dentro da cisterna, não teria dado tempo para os mercadores passarem e comprar José. E se não tivesse dado tempo dos mercadores passar e comprar José, nunca que ele teria sido vendido para Potifar. E se José não tivesse sido vendido para Potifar, a mulher de Potifar não cobiçaria José. E se a mulher de Potifar não tivesse cobiçado José, José não teria parado no cárcere. E se José não tivesse sido jogado no cárcere, ele nunca tinha interpretado o sonho do padeiro e do copeiro. E se José não tivesse interpretado o sonho do padeiro e do copeiro, José nunca chegaria no palácio. E se José não tivesse chegado no palácio, nunca seria governador. Sabe por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você não pode entender o que você está passando hoje, mas Deus me trouxe aqui para dizer: não é para te matar, é para te fortalecer, é para te dar experiência, é para você ficar maduro na minha presença. Oh, aleluia. Eu quero te convidar aqui para frente, irmão. Eu estou sentindo de Deus aqui para me orar pela vida de vocês. Pode vir, irmão, não tem vergonha não. Porque tem gente lá fora que passou 4 dias pro ano carnaval e não tiveram vergonha. E é eu e você que vai ter vergonha para vir aqui para frente. Vem, irmão, vem, porque tem algo de Deus na tua vida hoje. Teve um irmão que disse assim: irmão Alan, você não tem vergonha de ficar pulando na igreja, não. Você não tem vergonha de fazer essas coisas que você faz, não. Eu disse assim: ei, irmão, não tenho não. Porque quando eu estava servindo o diabo lá fora, eu pulava no carnaval, eu fazia o que não prestava. Não é na casa de Deus que eu vou ficar sentado. Não é na casa de Deus que eu vou ficar parado. Não. Oh, aleluia. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Nessa noite, ó Pai, eu levanto a minha voz em oração por essas vidas que estão aqui diante do teu altar, Pai. Só o Senhor sabe a maneira que cada um chegaste até aqui. O Senhor faz o meu coração arder e diz para mim que teve gente que chegou aqui arrastado pelo Senhor, carregado pelos braços, porque não tinha força para continuar. Pai, nessa noite eu te peço, através dessa palavra que foi pregada nessa noite, renova a força do teu filho, assim como o Senhor multiplicou o azeite daquela viúva, multiplica a nossa força nessa noite. Aleluia, aleluia. Pai, nessa noite eu te apresento o meu jovem, a qual está aqui, Senhor, diante do teu altar, Pai. O Senhor sabe o coração dos teus servos, Pai. Mas nessa noite, eita lá, Deus. Oh, glória. oh, aleluia.
força, Senhor, para as enfermidades e tempestades da vida. Esse tem sido um dia difícil, ó Pai, mas eu creio, Senhor, que com a Tua presença, com a Tua mão onipotente segurando a nossa mão, nós vamos conseguir atravessar. E Jesus da glória, que você andado com a Tua presença. E aonde o ego desse microfone estiver passando, Pai, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, renovando as suas forças e dando ânimo, Pai. Repreende toda a armadilha preparada contra a Tua igreja nessa noite, ó Pai. Eu profetizo que toda a ferramenta preparada contra a Tua igreja nessa noite não prosperará, Pai. Pelo sangue do Cordeiro, uma vez mais, o diabo perdeu a batalha e o Teu nome será glorificado. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E se aqui tem uma igreja que crê, levanta a mão para o alto e faz o barulho que o diabo não gosta. Louva ao Senhor nesta noite bem forte, aleluia. Glória a Deus, tudo maravilhoso, aleluia. E vendo nosso amado irmão pregando, eu venho aprender que o processo no começo pode ser doloroso, mas o que importa é o final, louvado seja o nome do Senhor, né? O processo no começo pode ser doloroso, mas o final vai ser só glória na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos essa promessa que Ele foi preparado para cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós chegar lá, vai ser só alegria na presença do Pai. Amém? Já quero agradecer a todos vocês que fizeram presente juntamente conosco, se alegrando aqui neste culto maravilhoso, né? Porque aqui nós, aleluia, faltou muito conjuntos, né? Mas só que a gente pensa que é do nosso jeito, não, é do jeito do Senhor, né? E eu me alegro, glorifico a Deus por este culto maravilhoso. Que Jesus continue abençoando a vida do nosso irmão, né? E nós sabemos que prega a palavra de Deus é um processo, é uma perseguição, mas Deus que levantou, Deus que está no controle de tudo, né? Eu quero agradecer a todos vocês, nossos irmãos, e nós vamos estar presentes juntamente com os irmãos se alegrando, porque nós não pagamos visita, nós se alegramos juntos, adorando este Deus maravilhoso, né? A caravana que veio juntamente com o nosso irmão, os músicos, né? O nosso conjunto, e todos, né? Em nome de Jesus. Pastor Ednardo também aqui também. Com a sua caravana ali no Mangueiral, vamos estar ali juntamente com o irmão se alegrando, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Jonas. Pastor Jonas. Em nome de Jesus, em nome do ministério, nós agradecemos a presença de todos. Deus possa recompensar e estaremos lá para cultuar também, em nome de Jesus. Quem precisa de oração? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor da glória. Aos irmãos que vão pegar, Senhor, o transporte, Pai, toma a frente de cada veículo, Pai, bota o anjo para guardar, para livrar de todo mal. Dá uma noite reparadora, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor. Se o Senhor
Senhor nos permitiu um dia de amanhã que seja feita a tua vontade, não a nossa. Mas se não, Pai, que o Senhor possa encontrar nós prontos para nós rasgar esse céu. Senhor, está contigo aí na cidade santa. Pai da glória, prepara toda a tua igreja, prepara todo o teu povo, Pai. E eu creio, Senhor, no avivamento que o Senhor vai derramar sobre essa geração, dessa juventude. Que eles vão sempre reconhecer que o Senhor é Deus na vida de cada um. Deus Pai Todo-Poderoso, fique conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Leva cada um, toma a frente de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Do amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos meus irmãos. Quem quer assim, diga. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz, Senhor, em nome de Deus.